Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho visto as notícias do que tem ocorrido esses dias no Brasil, algumas situações políticas do nosso país, e tenho observado algo que está ocorrendo que seria quase que um fenômeno, né? É o chamado lulaço. Aí qual seria a razão para esse lulaço, né? Uma questão até interessante, porque isso tem ocorrido em diversos lugares do Brasil, até me surpreendeu, porque na realidade isso tem ocorrido principalmente nos grandes centros, nos metrô, capital, tipo Belo Horizonte, Rio de Janeiro, até mesmo em Curitiba, Porto Alegre, né? São Paulo, no shopping, nesses lugares. Isso, acredito eu, que pegou de surpresa até mesmo os políticos adversários do Lula nessa questão, que não sabem agora o que vão fazer com isso, como que vão combater isso aí, né? O porquê, qual a razão. A verdade é que depois que a ONU recomendou ao Brasil que o Brasil aceitasse o Lula como candidato, né? A situação dele melhorou muito. Melhorou muito, porque foi a 39% da intenção de voto das pessoas. Em todos os cenários ele dá de lavada nos outros candidatos. Então a mídia, por exemplo, mesmo televisiva normal, não noticiou esses eventos que eu citei aí dos lulaços que estão ocorrendo por aí, né? Bastante surpreendente até. Só que o que ocorre que eles deveriam ver nesse sentido, principalmente os adversários do Lula, é o motivo porque isso acontece. Como eu já falei, um dos motivos foi a ONU. A ONU deu esse parecer, ela não deu à toa, ela deu porque ela viu no processo coisas que realmente não estavam corretas, né? Agora você fica imaginando uma coisa só, né? As pessoas já tem alguns jargão por aí que as pessoas dizem, como comunista, vai para Cuba, vai para Venezuela. Esse tipo de situação já não pega mais, já caiu por terra. Eles têm que arrumar um outro argumento porque isso aí já caiu por terra, né? Que na realidade, até por falar em Venezuela, eu lendo ali um documentário que tinha sido escrito até por um jornalista até famoso da Globo, que é o Caco Barcelo, né, a respeito da fome no Brasil, me veio isso até uma pergunta, quando a turma fala em Venezuela, né. Segundo aquele documento ali, ele citava lá que o Brasil, na década de 90, né, 90 eu estou falando por mim, né, na verdade isso ocorreu no ano 2000, 2001 para 2002, quando a gente fez essa reportagem, né. O Brasil tinha cerca de 36 milhões de pessoas que comia uma vez só ao dia, e nem tinha certeza se no dia seguinte ele tinha comida, ou seja, pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, 36 milhões, né? Aí me veio a curiosidade de ver 36 milhões de pessoas, não é brincadeira, né? É muita coisa, né? E vendo as estatísticas, me veio a curiosidade de ver quantos milhões de habitantes tinha a Venezuela. Foi surpreendente até para mim verificar aquilo ali. A Venezuela tem no dia de hoje, 31 milhões de habitantes, né? Ou seja, na época em que essa reportagem foi feita, em 2001 para 2002, o Brasil tinha uma Venezuela aqui dentro passando fome numa situação igual essa que está lá na Venezuela, né? E o pior de tudo é que essas pessoas que governavam o Brasil sabiam que isso estava ocorrendo, né? Então, quando se fala no laço, esse tipo de coisa tudo, o que eles necessitam fazer é uma reflexão. Como é que esse povo que estava nessa situação, 36 milhões de pessoas, entendeu? Que teve alguém que estendeu a mão para eles, que eles estavam à margem da sociedade, vai deixar assim, de qualquer forma, de votar no Lula ou qualquer coisa? Não vai, né? Porque essas pessoas que eram políticos dos passados, o pior de tudo é que eles sabiam que isso existia no Brasil. 36 milhões de pessoas na mesma situação que o país inteiro da Venezuela está, tinha uma população dentro do Brasil maior do que a população da Venezuela, passando essa necessidade de fome, essas coisas.
Então tá aí a explicação para o fato do Lula estar nessa disparada, nesse tipo de coisa, né? Agora, a extrema-direita, com esse papo de comunista já caiu por terra, não cola mais, eles vão ter que arrumar um outro argumento, qualquer tipo de coisa que você caiu por terra, né? O comunismo vai passar fome, a pessoa já passava fome naquela época, tudo isso caiu por terra. Então, essas reflexões que às vezes é necessário ser feita, até por quem não é da extrema-direita, é bom para a gente saber e ler um pouco da história para a gente saber o que é o Brasil, o que foi o Brasil no passado, né? O que foi o Brasil no governo Lula, o que é o que nós estamos vivendo hoje e para onde é que nós vamos caminhar. Então, as pessoas da direita, se tem proposta boa, apresentam, mas sempre tem aquele impacto. Se tem proposta boa, como é que naquela época 36 milhões e eles apresentam as mesmas, 36 milhões passavam fome e eles apresentam as mesmas propostas quase que é daquela época? Fica uma coisa sem sentido, né? Esta é a explicação. O outro fator é que as pessoas de uma faixa da sociedade mais bem estruturada também estão passando dificuldade devido a esse tipo de política que esse governo implantou. Tudo isso é que gerou o lulaço, né? A meu ver, são essas coisas. Agora, o pessoal dos outros partidos é que vão ter que achar uma solução para ver como é que eles vão combater isso aí. Eu acho meio difícil, né? Eu acho meio difícil. De toda forma, a sorte está lançada. Um abraço a todos.